Glória a Jesus. Nós estamos numa série de mensagem chamada... Só a Duda, o pastor Gelson, tem os três. Nós estamos numa série de mensagens chamada Porque quem não se lidera, quem não lidera as suas emoções, é sabotado pelas suas carências. Amém? E hoje eu vou estar pregando o tema: lidere a sua cura. Pastor, não é para mim, eu estou com saúde para dar e vender. Irmãos, quando você lê 1 Coríntios capítulo 12, quando a Bíblia fala a respeito dos dons, todos os 11 dons, todos os 8 dons, está no singular. Sabedoria da palavra, sabedoria do conhecimento, discernimento de espírito, variedade de línguas, profecia, tudo no singular. O único dom que está no plural é o de cura. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o diabo, ele trabalha, ele conspira nessas três áreas. Quando ele não consegue te adoecer fisicamente, ele tenta te adoecer emocionalmente. Quando ele não consegue te adoecer emocionalmente, ele tenta te adoecer espiritualmente. Aí você não consegue ter força para orar, você não consegue ter força para fazer um devocional. Você até se empolga, começa, mas não conclui, não dá continuidade. Não consegue ter força para vir nos cultos, não consegue ter força para fazer um jejum, para ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, dá sono, um sono descomunal. Isso é doença espiritual. Doença emocional, você não consegue ser confrontado, você é carente, você é hipersensível, você não tem inteligência emocional, você não tem blindagem emocional, você não consegue lidar com ofensa, você não consegue lidar com a rejeição, você não consegue lidar com o desprezo. É porque você é doente emocionalmente e fisicamente também. Nós estamos vivendo, eu não sei você, mas depois da Covid-19, o meu sistema imunológico piorou. Eu estou mais esquecido, estou mais repetitivo. Então é sobre isso que eu vou estar falando. Eu gostaria que você abrisse seu coração, porque Deus vai estar falando ao seu coração de maneira poderosa. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 e 3. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 e 3. Eu vou estar falando a respeito de Naamã. Na conferência que fomos na semana passada, foi muito ministrado a respeito disto, de cura ministerial. Tem pessoas ministerialmente doentes, por quê? Porque vem de uma liderança coerciva, vem de uma liderança hipócrita, de um líder que cobrava, mas não mostrava, não tinha clareza. E aí você veio e você pegou isso para o seu coração, e agora Deus está querendo usar você, e você está com medo. Não, pastor, eu só vou congregar, não vou me envolver, porque lá na outra igreja, porque eu já fui, porque eu já sofri. Irmão, se você sofreu na mão de um líder descompensado, se você sofreu na mão de um líder hipócrita, era Deus mostrando para você exatamente 12 maneiras de você não liderar daquele jeito. Então os teus sofrimentos são opressores ou professores? É você que define, é você que escolhe. O que você vai fazer com as coisas negativas, com as experiências negativas? Existem pessoas que ficaram enfermas fisicamente e aprenderam com isso, e se cuidam para que não volte a doença. Então tudo é aprendizado. Quem está comigo aqui, diga eu. Então olha aqui para minha gravata. O Espírito Santo trouxe você aqui, não foi só para você ouvir música. O Espírito Santo trouxe você aqui porque Ele quer ministrar, Ele quer curar você, para que você não apenas funcione, mas você flua. Amém? Funcionar, uma prótese funciona, mas uma prótese não tem organicidade, não tem vida, não tem obediência à cabeça. Então Deus quer que você flua nas áreas que você não está fluindo, talvez financeiramente, talvez relacionamento com pessoas, talvez ministerialmente. Eu não sei qual a área que Deus quer curar você, mas se Deus não usa doente, irmão. Para doente Deus dá repouso. Ele é o médico dos médicos. Quando você está doente, a primeira coisa que o médico faz, te dá atestado e manda embora, fica em casa. Você está doente. A religião, quando vê alguém doente, dá cargo.
dá trabalho. Não, doente tem que ter repouso. Mas não adianta repousar, tem que ter tratamento. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 3, diz assim: E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, seu senhor minúsculo, ou seja, o rei da Síria, não Deus, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor, agora não é minúsculo, agora é maiúsculo, agora é Deus. Tenta fechar aquela abinha lá para nós, é isso. O Senhor, por meio dele, o Senhor dera livramento à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. A minha tradução diz assim, ó: ele era este homem herói, valoroso, porém leproso. Porém, diga comigo, porém, grava essa palavra. Versículo 2: Ora, tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. O 3: Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor, ou seja, Naamã, procurasse o profeta que está lá em Samaria, o profeta Eliseu, ele o curaria da lepra. Então, o tema da mensagem é esse: lidere a sua cura. Eu gostaria que você fosse voz profética. Levante o dedo de profeta aí, irmão. O dedo de profeta é esse aqui, ó, o dedo indicador. Aponta para alguém, para o coração de alguém, e diga assim, ó: lidere a sua cura. Olha aqui para mim, irmãos. Tem cura que só quem pode nos trazer é o médico. Por isso Deus criou a medicina, Deus criou a ciência. Tem cura, irmão, que você tem que procurar um profissional da área. Se é coração, procure um cardiologista. Nós temos medo de procurar médico, a gente tem medo de agulha, a gente tem medo de remédio ruim. E a gente faz do médico um socorrista e não um especialista. Geralmente a gente não vai para o hospital, a gente é levado, porque não está mais aguentando. Tem pessoa que fica se automedicando. Tem pessoa que se acostuma a sofrer com a dor. Se acostuma. Ah, não está tão ruim, porque Deus o livre, pastor, se eu fazer uma biópsia, quando o médico fala biópsia, eu já entendo autópsia. Parece que eu estou morrendo já. Aí não procura médico. E às vezes seria tão mais fácil você procurar um médico, irmão. Um dos discípulos que deram seguimento na obra de Jesus, e um dos escritores dos livros da Bíblia, era médico. Então tem coisa que tem que ser para o médico. Teve um tempo, irmão, que quem procurava psiquiatra era louco. Não, irmão, você pode procurar um psiquiatra sim, já que o psicólogo não dá tratamento medicamentoso, né? Você pode procurar um psiquiatra sim, isso é bobagem. Quem está com problema no pé, procura um ortopedista. Quem está com problema nas emoções, procura um psicólogo. Nós temos aqui na igreja um psicanalista, que é pastor da casa. Você pode procurar sim. Então tem doença, irmão, que não adianta você orar, porque Deus quer usar os profissionais, a sabedoria que Ele deu, a expertise que Ele deu. Mas tem doença, irmão, que não adianta nem você procurar um médico. Aliás, quando eu contraí aquela hepatite que não tem cura, a doutora Silvia, infectologista aqui da nossa cidade, ela fez um gráfico e disse: olha, esse percentual pega hepatite por isso, esse percentual pega por isso, e esse percentual a gente não sabe, a medicina não descobriu, é um mistério. E aí, irmão, já que é um mistério a hepatite que eu estava, que não tinha cura, aí sim eu fui recorrer a Deus, e Deus me curou. Deus me curou. Amém? Glória a Deus. Agora, tem coisa que não é para medicina, irmão. Eu até te aconselho, irmão, antes de levar seu filho na Unimed, leva ele no altar, ora primeiro. Às vezes Deus só está testando a sua fé. Deus só está testando a sua inteligência, a sua dependência. Então tem cura que é para médico, tem cura que é para Deus, mas tem cura que é para você. É você que decide: eu vou procurar um médico. É você que decide: eu vou parar de sofrer com essa dor.
seja ela de ordem física, emocional, espiritual, enfim, é você que decide, é você que se posiciona, é você que tem que dizer: eu não vou mais sofrer com essa dor, eu não vou mais sofrer com esse problema, eu vou buscar a minha cura, eu vou me posicionar. E esse tipo de dor que eu estou falando, irmão, a igreja é um hospital, amém? O pastor é um enfermeiro só, não sou eu quem curo você, o médico é Deus, eu sou só um enfermeiro. A receita é a Bíblia, o remédio é a oração, é você crer naquilo que você ora, é você acreditar nesse livro, nas promessas que tem nesse livro. Então coloca para mim segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia começa falando do nome dele, dando a identidade dele, Naamã. Naamã no hebraico quer dizer prazer, deleite. Naamã era o tipo de pessoa que gostava de viver, gostava da vida, gostava de desfrutar da vida, gostava de conquista, era um general. Mas o nome dele não estava condizendo com a sua realidade atual. Ele estava leproso. Ele estava leproso. E quando você olha para a biografia de Naamã, no próprio texto, versículo 1, a Bíblia está falando que ele era capitão do exército do rei da Síria. Ou seja, ele tinha algumas qualidades humanas bem legais. Qualidades humanas. Ele tinha uma boa profissão, ele era chefe de um grande exército, o maior da época. Ele tinha estabilidade econômica, vivia no palácio do rei, era bem sucedido financeiramente. Ele também era reconhecido por pessoas, ele tinha status. Ele era um homem de respeito, honrado, diz o texto, que ele era honrado. Mas ele tinha um porém. E é esse porém que às vezes acaba estragando a nossa biografia. Às vezes nós temos algumas virtudes, algumas qualidades, algumas prerrogativas, mas há um porém em nossa vida. E é esse porém que faz toda a diferença, é esse porém que tira o sabor da vida, é esse porém que tira a alegria de vir na igreja, é esse porém que às vezes tira de nós o prazer de estar num casamento, o prazer de ser pai, de ser mãe, de ser filho. É esse porém. E no caso de Naamã, o seu porém era a lepra. A lepra na época, irmãos, era algo incurável, era algo. Então Naamã, o porém de Naamã saía da sua capacidade de controle. O porém de Naamã saía da sua capacidade de escolher. Ele não escolheu ser leproso. E a lepra era algo muito forte naquela época, porque ela tinha alguns detrimentos. Ou seja, uma pessoa leprosa, isso afetava a sua vida espiritual, porque a lepra, quando alguém ficava leproso, não mandavam ele ao médico, mandavam ao sacerdote. Era o sacerdote que examinava o leproso. E como que o sacerdote descobria que alguém estava leproso? Quando o sacerdote colocava fogo no local da lepra, e o leproso não sentia, o leproso estava anestesiado. Queridão, se você não sente mais o fogo da presença de Deus, começa a ficar preocupado. Se você não sente mais o fogo do calor humano, das relações, se você ficou frio, começa a ficar preocupado. Começa a ficar preocupado se o seu coração anda muito gelado, se o seu sentimento, se o seu coração está muito petrificado. Começa a ficar preocupado, porque a lepra é avaliada pelo poder do calor, pelo poder do fogo. A lepra também tinha um problema de ordem social, porque uma pessoa leprosa, ela não podia estar no meio da sociedade. Uma pessoa com lepra, ela tinha que se isolar, ela não podia ficar no meio das pessoas. Por isso que a Bíblia diz que os leprosos gritaram de longe para Jesus, gritaram de longe. Então, era uma doença imunda, porque era uma doença excludente, excluía a pessoa da sociedade. Uma pessoa leprosa, ela tinha que morrer isoladamente, se ela não fosse curada. Então, primeira coisa, lidere a sua cura. Como, pastor? Aceitando os agentes que Deus vai usar. Se o problema que você está saiu fora do seu controle, se o problema que você vê que veio para a sua vida, se a doença que você tem, seja em qualquer área da vida, saiu fora do seu controle, irmão, procure gente que vai poder te ajudar. Deus vai usar agentes. Pastor, mas eu já tenho orado. Irmão, tem coisa que Deus terceiriza com gente. Tem coisa que Deus terceiriza com pessoas.
São os agentes que Deus coloca na nossa vida, algumas vezes homens vestidos de anjos que Deus coloca no nosso caminho. Pessoas que vão fazer coisas por nós que a gente talvez não faria por ninguém, nunca fez por ninguém. Aceite esses agentes. Esteja aberto para esses agentes. Perceba esses agentes. Deus vai colocar a pessoa no seu caminho, e eu tenho falado isso redundamente. Tenho usado de pleonasmo em dizer que Deus vai colocar pessoas no seu caminho que são boas naquilo que você é ruim, que são fortes naquilo que você é fraco, que tem o que você não tem, que sabe o que você não sabe. Aproveite essas pessoas. E nesse caso aqui, o primeiro agente que Deus usou foi uma menina. Está no versículo 2. A Bíblia diz que levaram presa uma menina de Israel para a Síria. Pastor, será que Deus vai usar uma criança? Deus pode usar uma criança. Um dia minha esposa estava numa crise existencial e emocional e espiritual muito forte. Estava num culto, numa conferência, não sei onde nós estávamos. Ela pediu para Deus falar com ela. E de repente ela olhou para o lado, uma criança estava de mão com ela. E aquele pegar na mão daquela criança, Deus falou com ela. Então não escolha agentes. Pastor, eu prefiro quando o Senhor prega, não escolha agentes. Eu prefiro que o profeta fulano, não escolha agentes. Deus usa quem Ele quer. Amém? Aliás, 1 Coríntios 1:27, a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas que não são para reduzir a nada aqueles que acham que são. Então os agentes de Deus, é por isso que você tem que ficar ligado no culto. Eu vou esperar o momento da mensagem que Deus vai falar comigo. Deus pode usar um ministro de louvor, Deus pode usar alguém na leitura de abertura do culto. Deus usa quem Ele quer, irmão. Deus é surpreendente, amém? Então quando Deus quer usar, Ele não escolhe idade, irmão, Ele escolhe disponibilidade. Aliás, quando você vê para algumas pessoas que Deus escolheu na Bíblia, tipo Jeremias, tinha menos de 15 anos de idade, ele mesmo falou: eu sou uma criança, Deus. Quando você vê Deus usando o Josias para reinar, para trazer um grande avivamento sobre a nação. Josias tinha 8 anos de idade, a Bíblia diz, quando ele começou a reinar. E a Bíblia diz que quando ele era jovem, ele começou a buscar a Deus. Então diga para alguém do lado: não é idade. Não, irmão, pelo amor de Deus, interage, diga para alguém do lado: não é idade, irmão. Diga: é disponibilidade. E agora pergunte: você está disponível? Quando Deus disse para os discípulos: alimenta essas crianças, os discípulos não tinham pão e peixe. De repente alguém diz: mas tem um menino que tem. Queridão, se você não tem pão e peixe, sai da fila, deixa Deus usar quem tem. Ainda que seja um menino. Ah, mas o fulano chegou agora, já está sendo usado. Primeiro Deus tentou usar você. Se você não tem pão e peixe, dá lugar para o menino. O menino tem. Deus pode usar um menino. Essa menina era uma empregada doméstica. Pastor, eu acho que eu não vou poder liderar uma célula, não vou poder ter ministério, porque eu sou apenas um funcionário, eu sou apenas um vendedor, eu sou apenas isso, apenas aquilo. Irmão, quem já leu a biografia de Moody? Moody ganhou 500 mil almas para Jesus, diz o livro Heróis da Fé. Compre esse livro, coloque lá para nós, livro Heróis da Fé. Moody ganhou 500 mil almas para Jesus. Qual era a profissão de Moody? Sapateiro. O que vai fazer diferença não é a sua profissão, não é a sua articulação, é a sua unção, é a sua disponibilidade, é você estar disponível para Deus, é você estar facinho para Deus. Coloque a mão sobre o seu cabeção e diga: Deus, me usa apesar de mim. Segundo agente que Deus usou aqui, profeta. Versículo 3, a menina disse: olha, se Naamã tivesse lá em Samaria, diante do homem de Deus que tem lá, diante do profeta, ele colocaria a mão nele, iria curar essa lepra. Então o segundo agente que Deus usa é profeta. Irmão, você pode estar sentado do lado de um profeta e talvez não saber. Você pode estar do lado de uma profetisa e talvez você não saber. Você pode estar casado com uma profetisa. Maridos, preste muita atenção naquilo que a sua esposa fala. Quando você estiver com dificuldade de ouvir o Espírito Santo, ouça sua mulher. Ninguém ama mais você do que aquela que tem coragem de lavar sua cueca e beijar sua boca. Então, pelo amor de Deus, honre essa mulher, como diz 1 Pedro 3:7, honre esta mulher, porque ela pode ser usada como uma profetisa para a sua vida.
Quando você ouvir uma música, entenda, você pode estar diante de um cantor profético, de um agente profético para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Pastor, qual é a função do profeta? A função do profeta não é falar do futuro, irmão, não é acusar no presente. A função do profeta é apontar o povo para o futuro. Não fique na internet ouvindo pessoas, eu gosto muito de ouvir o fulano, porque ele fala a verdade, ele declara o pecado da igreja. Irmão, você tem que ouvir a profeta. É muito fácil você ouvir alguém que está criticando um prédio que está torto. Quando me desliguei da igreja onde eu estava, a primeira igreja, eu vivia criticando. Era um gatilho que acionava quando eu fechava a porta do carro, olhava para a esposa e começava a criticar o culto, começava a criticar a música, começava a criticar tudo. E Deus um dia me disse: vem cá, eu quero conversar contigo. Sabe que você tem razão nessas críticas? Eu disse: é, Deus, que legal. Ele disse: agora, vê que um prédio está torto, qualquer pessoa, irmão, que tem saúde visual vê. Agora Deus me perguntou: você está disposto a sair daí e construir um reto? Quando você constrói um reto, irmão, você declara aquilo que está torto, você não precisa falar. Quando você faz justiça, você condena os injustos sem falar, sem apontar. O que Deus está procurando é uma geração de profetas que não estão falando do passado, nem acusando no presente, mas apontando para o futuro, apontando para um lugar, para uma terra que mana leite e mel, um céu que nos aguarda. Aleluia! Então diga para alguém do lado: lidere a sua cura. Diga assim: aceite o método de Deus. Porque a gente quer ser curado, a gente só não quer levar injeção. A gente não quer levar bezetacil. Não, eu tomo um antibióticozinho, eu não vou nem no médico, eu vou comprar a receita, colega meu aí, porque nem pagar o preço da consulta eu não quero. Então, eu não quero levar injeção, eu não quero tomar esse remédio é amargo. Irmão, a gente quer ser curado, a gente só não quer aceitar o método de Deus. Deus tem método. Versículo 10, por favor, do mesmo capítulo 5, diz assim: então Eliseu, quando Naamã chegou para receber a cura diante de Eliseu, ele achou que Eliseu ia sair da porta e fazer toda uma estratégia, você já vai ver isso na mensagem. E aí a Bíblia diz que Eliseu mandou ele tomar banho. Irmão, quer provar um arrogante? Manda ele tomar banho de vez em quando. O fulano é humilde, manda tomar banho para ver se é humilde mesmo. Confronta. Deixa essa pessoa no molho um pouquinho. Não faz do jeito que ela quer, no tempo dela. E aí você vai ver se ela está leprosa ou não está leprosa, se ela é Naamã ou não é Naamã. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, nem ele foi pessoalmente, terceirizou, vai lá e manda ele tomar banho. E não é só um banho não, é 7. Ele está tão sujo, na arrogância, na vaidade, que ele tem que tomar 7 banhos, um atrás do outro. Então, querido, o processo de Deus, qual é, pastor? Se lavar, irmão. Jesus queria curar o Pedro. Jesus pegou uma bacia e começou a tentar lavar o pé do Pedro. Pedro disse: não, o meu pé tu não lava. Jesus olhou para ele e disse: se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Aí ele disse: então me lava o corpo todo. Como tem gente que é extremo, né, irmão? Não lava nem o pé, eu lavo tudo. Deus: não, eu não vou te lavar todo não, irmão. Eu não vou estar passando a mão nas suas partes íntimas. Não, isso é contigo. Eu vou lavar o teu pé. Porque pé fala de alinhamento, pé fala de destino, pé fala de objetivo. Amém? Amém? Então, primeiro método, processo, vai se lavar. Segundo, o número é 7. Pastor, eu comecei a vir na igreja e tal, eu vim 5 domingos, mas daí não mudou nada, eu parei. Irmão, é o número de Deus. 7 é um número absoluto, 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Pastor, eu me converti e já faz 2 meses. Aí assim, eu fiquei 40 anos, eu não era, o diabo não me usava, era eu que usava ele. Era eu, assim, eu fui lá no inferno e eu fiz um curso com Satanás, assim, como destruir uma vida, em 7 pontos. Aí o diabo me ensinou no curso, eu fiz 8 pontos. Aí o diabo olhou e disse: não, isso aqui agora nem eu não tenho culpa, isso aqui é a criatividade dele. O cara destrói a vida dele 30, 40, 50 anos. Aí ele vem para a igreja, uma semana, quer que Deus resolva tudo. E o pior de tudo, ele quer que o pastor resolva tudo. Graças a Deus pelo meu curso de coach, irmão, que eu aprendi a fazer boas perguntas.
Eu aprendi a responder pergunta com outra pergunta, e daí eu transfiro para a pessoa o peso da responsabilidade. Se você emprestou a sua vida para o diabo na sua ignorância, está tudo certo. Eu também emprestei 20 anos da minha vida para o diabo. Mas não seja precipitado, dê tempo ao tempo, irmão. Existe um número absoluto. No tempo de Deus, Deus vai cuidar de você. Deus vai curar as tuas doenças. Deus vai ajustar todas as coisas. Coisa que o diabo te convenceu que está morta, Deus vai ressuscitar. Coisas que estão paradas, Deus vai ativar de novo. Bênçãos que estavam retidas, Deus vai renovar sobre a sua vida. Deus vai mudar teu casamento, Deus vai mudar tua família, Deus vai mudar tua profissão, Deus vai mudar tua saúde física, emocional, espiritual, ministerial. Quem crê nisso? Mas é 7 mergulhos, irmão, é 7 mergulhos. Tem gente que desiste quando está quase chegando. Outra coisa, o método de Deus é o lugar. O Eliseu disse, é lá no Jordão. O nome Jordão no hebraico quer dizer aquele que desce. Isso fala alguma coisa? Você quer ser curado? Quem quer ser? Em alguma área da sua vida? Levante a mão, porque eu sei que tem alguma área você está doente, como eu. Se você quer ser curado, Jordão, desça. Se humilhe. Desça da sua arrogância. Desça do seu orgulho. Desça da sua vaidade. Desça. Se humilhe. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, porque ser humilhado pode ser um acidente terceirizado. A Bíblia diz, quem se humilha voluntariamente, intencionalmente, conscientemente, a Bíblia diz, a seu tempo, Deus vai exaltar, em nome de Jesus. Vamos lá. Pessoas doentes, elas se indignam com o processo. Pessoas doentes, está tudo certo até que ela seja confrontada. Pessoa doente, irmão, ela se irrita quando o médico começa a fazer pergunta para ela. Algo que a ciência chama de anamnese. É isso, Rita? Anamnese. Perguntas. O médico começa a fazer pergunta para você. Você já reparou que hoje o médico, você chega dependendo do hospital e você nem senta. Você já fica em pé. Para não ficar com resenha. Porque tem gente que quer contar a historinha desde quando deu o primeiro espirro. Tinha 7 anos de idade, doutor. E o médico começa a fazer pergunta para você. A anamnese vai irritando. Porque pessoas doentes, elas querem ficarem livres daquela doença, daquela dor, urgentemente, no tempo delas. Pastor, vamos lá, eu preciso trabalhar. Eu não posso parar, doutor, pelo amor de Deus, tem que ser rápido o negócio. Tinha um grande empresário que chegou no consultório médico, pagou consulta e disse, doutor, o que o senhor pode fazer por mim em 5 minutos? Ele disse, um miojo. Faz um miojinho para o senhor aqui. Ele come o miojo e morre, esse desgraçado. Porque nem para cuidar da saúde dele ele tem tempo. Nem para cuidar da vida dele ele não tem tempo. Ele coloca dinheiro acima de tudo. Coloca o trabalho acima de tudo. Versículo 11, por favor. Diz assim: mas Naamã, na minha tradução não fala mas, fala porém. Diga comigo porém. Esse é o segundo porém da história de Naamã. O primeiro porém era a lepra, uma coisa física, uma coisa externa, uma coisa fora dele. Mas o segundo porém de Naamã, que não era uma coisa fora, era uma coisa dentro dele. Não era uma lepra física, era o orgulho interno, na sua alma. A Bíblia diz que então Naamã ficou indignado e saiu. Toda pessoa, irmão, indignada, ela não entra, ela só quer sair ou ficar fora. Lembra de Lucas capítulo 15? Quando o irmão do filho pródigo viu que o pai estava dando uma festa para o filho que voltou? A Bíblia diz que o irmão mais velho veio do campo, estava trabalhando, ficou indignado, não quis entrar. Então, irmão, se você fica indignado quando os filhos pródigos voltam, quando os filhos pródigos começam a ser recebidos de novo, quando os filhos pródigos começam a ser restituídos de novo, tome cuidado com esse sentimento. Tome cuidado com esse sentimento. Se você não celebra um filho que volta,
uma alma que entrega a vida a Jesus, uma pessoa que você sabe que já pecou, mas que Deus resolveu oportunizar. Tome cuidado. O segundo porém de Naamã era a indignação. Naamã queria receber a bênção de Deus, mas se irritou em ser contrariado pelo profeta Eliseu. Olha que legal, irmão. Continuação do texto diz assim: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. O Naamãzinho disse: com certeza, quando ele ouviu falar que é o seu Naamã, sabe aquelas pessoas assim, ó, você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem eu sou? Quando ele souber que é o Naamã, ele vai sair, vai me receber, vai invocar de pé o nome do Senhor seu Deus, e vai mover a mão sobre o lugar afetado, e vai me curar da lepra. Olha a minha tradução, que coisa legal, que diz assim: ele dizia consigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar. Diga comigo: passará a mão. Irmão, tem gente que só consegue ficar num lugar onde alguém passa a mão sobre ele, onde alguém faz vista grossa sobre os seus pecados. Tem gente, hoje em dia as pessoas, não aqui, mas em muitos lugares, as pessoas elas estão mais querendo um pastor carismático do que um pastor de caráter, do que um pastor que é modelo no seu casamento, um pastor que é modelo no tratamento com pessoas, na forma como ele lida com as suas dívidas. Aí o Naamã disse: eu queria alguém que passasse a mão sobre a lepra. Com essa palavra, esse fundo aí, o povo vai apavorar. Mas continua, irmão. Esse é o negócio mesmo. Essa é a ideia. Diga para alguém do lado aí: lidere a sua cura. Diga: se não atrapalhe o processo de Deus. Eu falei da conferência, né? Que eu fui semana retrasada. Você sabe o que é eu e a Márcia investir quase 3 mil reais numa conferência só para apanhar? Mas, irmão, um largava o cajado, o outro pegava. É engraçado que teve mais ou menos uns 10 pregadores. Eles só pregaram sobre 3 personagens doentes da Bíblia: Moisés, Pedro, esqueci o outro. Só pregava sobre esses temas, mas era batido. Mas cada um que batia, irmão, ele não estava batendo na alma, estava batendo na carne. Quem aqui já assou churrasco? Quem aqui sabe que quando você assa o churrasco, o sal grosso fica grudado na carne? Quem sabe? E quem sabe que pro sal grosso não estragar a carne, tem que ser batido na carne. Então, coisa boa quando a gente apanha, mas não está apanhando na alma, irmãos, está apanhando na nossa carne. É Deus batendo na nossa carne para alinhar o nosso espírito, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para isso, primeiro, Deus quer curar a gente, para que a gente possa curar a nossa cidade, para que a gente possa curar a nossa nação. Deus precisa da igreja brasileira curada. Deus precisa da igreja brasileira curada. Deus precisa do ministério Teu Reino curado, para que possa curar esta cidade, para que possa fazer justiça, para que possa fazer a diferença, para que as pessoas cheguem aqui e sintam algo que nunca sentiram na droga, que nunca sentiram dentro de um motel, que nunca sentiram no mocó, usando drogas. O que elas têm que sentir, pastor? A presença de um Deus que cura, a presença de um Deus que transforma, a presença de um Deus que conforta, mas a presença de um Deus que confronta também. Aleluia. Diga aleluia. Versículo 12. O tratamento. Olha o que ele disse: não são os rios da Síria, Abana e Farpar, melhores do que os rios de Israel? Por
Por que então que Ele não me mandou me banhar lá no rio da Síria? Um rio mais bonito, um rio lindo. Então, querido, não atrapalhe o processo de Deus, não atrapalhe o tratamento de Deus. Pessoas doentes, elas ficam comparando, mas o rio Abana, o Fárpara, é melhor do que o rio Jordão. O rio Jordão, ele tinha 4 desembocaduras que tornavam a água suja. Mas como muito bem pregou o pastor Pedro aqui esses dias, era um rio sujo sim, era um rio simples, mas era um rio que continha história, porque foi lá que flutuou o machado, foi lá o rio que se abriu para o povo entrar na terra prometida, e foi lá naquele rio que o meu e o teu Salvador foi batizado, e lá Ele não estava lavando os pecados dele, Ele estava lavando os nossos pecados. Quem entende desse jeito, pelo amor de Deus, levante a sua mão e adore Jesus. Então pessoas doentes vivem comparando, irmão. Olha aqui para mim, pessoas doentes vivem se comparando com os outros, ou se acha muito inferior ou muito superior. As duas coisas são pecados. Você não é superior a ninguém, você não é menor do que ninguém. Talvez você tenha menos dinheiro, menos beleza, não consegue ser lindão tipo eu assim, mas segura a onda, irmão. Para uns Deus deu beleza, e para outros deu riqueza. Dá um sorriso, irmão, pelo amor de Deus. Se eu fosse casado contigo, eu tinha separado, pelo amor de Deus. Relaxa, meu lindo. Quem vai fazer injeção não pode trancar o músculo. Trancou o músculo, tranca a seringa. A enfermeira diz, vão fazer de novo, agora em outro lugar. Vai ser igual uma peneira. Relaxa. Pare de se comparar com os outros. Pastor, eu estou leproso, mas a minha lepra é pouquinha. O fulano está muito mais leproso que eu, e ele é do diaconato. Porque não pare de se comparar com os outros. Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo. Deus não quer saber quem está melhor ou pior. O Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo. O que Deus quer é que nós estejamos todos curados. Amém ou não amém? Pessoas doentes desistem. A Bíblia diz que ele voltou-se e se foi. Quando Naamã estava quase chegando na vitória, irmão, por causa do orgulho, voltou atrás. Quantas pessoas que estão quase. Você conhece pessoas que elas vão até um ponto, dali não passa. Você conhece? Eu conheço. Quer saber o nome? Quem quer saber o nome aqui? Quem é curiosinho além de mim? Nossa, todos curados da curiosidade. Que tudo. O nome dessa pessoa chama-se Jean Carlos da Silva, RG 101272. Irmão, a minha vida ela vai até um ponto, ali ela não flui. Sabe por quê? Porque eu preciso ser curado. Eu tinha um problema muito sério com projetos inacabados. Eu tinha um propósito muito sério, um problema muito sério, porque eu era muito bom naquilo que eu fazia, só no começo, mas eu não concluía nada do que eu começava. E se você se identificar com essa palavra, tenha humildade para reconhecer isso, peça perdão para Deus. Deus está tratando isso na minha vida. Por isso que a gente já está há mais de 5 anos com a casa de oração. Por isso estamos há quase 5 anos servindo cesta básica, todos os meses. Quase 5 anos. E toda vida, irmão, que vem alguém novo para a igreja, eles vêm com uma ideia. Pastor, além da cesta básica, vamos botar leite, vamos botar frango, vamos botar danoninho, vamos botar fralda. E aí eu digo, a gente vai continuar? Se a gente não vai conseguir, irmão, continuar, que nem comece. Nós precisamos concluir aquilo que nós comecemos. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você tem um nome escrito no livro da vida? Sabe por que se hoje nós morrermos, nós iremos para o céu sem parar no quebra-mola, na rótula, no semáforo? Sabe por quê? Porque um dia alguém bradou na cruz do Calvário: Pai, tetelestai, está consumado. Aquilo que eu comecei a fazer por eles, eu concluí. O preço já está pago. Por isso Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Glória a Jesus.
Então não desista, irmão. Talvez você já está quase, pastor, eu não aguento mais esse homem. Aguenta, irmã. Ora para Deus matar, ou para Deus te dar vida, força, inteligência, estratégia. Mas aguenta aí. Eu não aguento mais os meus filhos. Você não vai ter como desligar a tecla filho deletado. Não tem mais filho. Não tem como. Ao mesmo tempo da raiva que você está igual uma leoa dentro de casa. Uma hora eu anoiteço e não amanheço. E quando eles anoitecem, não vêm para casa no horário, você se preocupa. Então, irmã, pelo amor de Deus, desencana. Versículo 13. Diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos e disseram: meu pai, pelo amor de Deus. Versículo 13. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa grande, você não faria? Então o que custa? Se o profeta Eliseu tivesse dito: olha, você tem que dar tantos talentos de ouro, de prata, para você ser curado, ele faria? Mas uma coisa tão simples que é lá, se molhar, 1, 2, só isso. Os jovens disseram: por que o senhor está assim? Sabe o que Deus falou no meu coração nessa parte? Que a gente não gosta mais de fazer coisas simples, a gente não faz o básico. Essa mesma pessoa que às vezes chega dizendo: vamos botar leite, vamos botar frango, vamos não sei o que, dá 3 meses, não doa mais nem uma cesta. A gente gosta de fazer coisa para impactar. A gente gosta de ter ministério que apareça. A gente só acha que as coisas importantes são as coisas grandes da igreja. Nesse momento que você está sentadinho aqui, tem um diácono de bota e capa de chuva lá no meio do gramado, cuidando do seu carro. E isso é tão importante para Deus quanto a pregação que eu estou trazendo aqui agora. Então para Deus não tem coisa pequena, irmão. Pequena é a nossa maneira de ver as coisas. É que a gente olha as coisas de Deus pela ótica humana. Para Deus, tudo aquilo que você faz com excelência tem valor. E se não tivesse, o diabo não estaria tentando te convencer a não fazer. Se o diabo está tentando te convencer a não fazer o que Deus diz para você fazer, é porque ele sabe da grandeza daquilo que você vai fazer, em nome de Jesus. Então os indianos, eles costumam entregar os seus filhos como sacrifício no rio Ganges. Matam lá na Índia os filhos, grande sacrifício. Os islâmicos, muçulmanos, eles se transformam, se permitem se tornarem homens bombas, se matam, perdem a sua vida por amor de Allah. Que coisa grande. Diga comigo: orgulho é se achar grande demais para realizar pequenas coisas. Não seja orgulhoso. Esse dia o irmão falou para mim, o irmão disse: pastor, o que será que Deus me chamou para fazer? Eu disse a mesma coisa que ele me chamou: cuidar de gente, amar gente, suportar gente em amor. Mesma coisa, irmão. É simples. Deus é simples. Então diga para alguém do lado aqui, para a gente terminar: lidere a sua cura. Diga: mergulhe, irmão. Para de molhar os tornozelos. Mergulha de verdade. Seja crente para derreter. Seja o psicopata gospel. Seja um homem bomba gospel. Morra pela cruz por Jesus. Morra por pecado. Seja radical. Pare de viver essa vida branda, essa vida rasa. Pastor, mas se o senhor soubesse quantas coisas que eu já fiz para Deus, você já fez, o diabo continua fazendo. A Bíblia diz em Apocalipse 12: ai de vós, ó terra, porque o diabo foi lançado até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Por isso que o diabo não perde tempo, irmão. E como ele não perde tempo, ele convenceu eu e você a perder. Ele convenceu eu e você que a gente tem muito tempo. Pastor, primeiro eu vou terminar os meus estudos. Pastor, primeiro eu vou casar. Eu dou risada de gente que pensa: não, pastor, é que agora eu sou solteiro. Sabe como é que é, né? O hormônio está saindo pelo ouvido. Aí ele está iludido que ele vai casar e vai transar. Não é nada, irmão. A mulher tem ela tem uma enciclopédia de desculpas, e não tem como contestar.
dores catalogadas. Ah, mas quando eu vou, depois que pastor, a hora que eu terminar minha casa, aí eu vou fazer célula. Irmão, faça uma célula debaixo do pé de árvore. Pastor, depois que eu tiver estável financeiramente. Você nunca vai estar estável financeiramente, irmão. Você nunca vai ter o bastante. Versículo 14, coloca para mim por favor, diz assim: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou, diga comigo, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi o que, gente? Purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma. Jesus disse: aquele que não for como uma, não pode entrar no reino de Deus. Pacote completo. Pacote completo. Mergulhar é obedecer, irmão. Mergulhar é descer. Mergulhar é vencer. Ser curado é conquistar o que ninguém mais está conquistando. É, pastor, é. Jesus falou em Lucas capítulo 4 versículo 27 a respeito de Naamã. Lucas capítulo 4 versículo 27, Jesus disse: havia muitos leprosos em Israel, só que nenhum foi curado. Apenas o Ciro Naamã foi curado. Pode colocar o texto, Lucas 4, 27. Ou seja, tinha muito leproso. Quem recebeu a cura? Só Naamã. Por quê, pastor? Porque se humilhou e seguiu o processo. Só Naamã foi curado. Ser curado é receber a bênção completa, irmão. A Bíblia diz que a sua pele ficou como uma pele de criança. Não tem dermatologista que deixasse a pele de Naamã como aquelas águas sujas do Rio Jordão deixou. Ser curado é fazer história para ser contada às demais gerações. Jesus falou de Naamã. Quem vai falar de você depois que você morrer, irmão? Que história você vai deixar, meu lindo? Se você morrer hoje, você faz falta para alguém? Quantas pessoas você faz falta? Resolva fazer história. Resolva, pastor, mas eu sou leproso. Naamã também era. Eu também era, irmão. E existe ainda algumas leprinhas que ainda insistem em ficar. Ser curado é mergulhar e sair como uma criança para uma nova vida, um novo ciclo, um novo tempo. Deixa eu perguntar nessa noite: quem deseja viver um novo tempo, uma nova vida, um novo ciclo, uma nova história? Fique em pé, a banda sobe, por favor. Mas não se distraia, feche seus olhos. Lidere a sua cura. É você que determina o tempo do seu tratamento. É você que determina se você vai se contentar com paliativo de vez em quando. Pastor, a cada 2 semanas eu venho na igreja domingo à noite. Paliativo, irmão. Pastor, eu vou na série de vez em quando. Paliativo. Deus não quer amenizar a tua dor, Deus quer curar a sua ferida. Deus quer purificar a sua igreja. Deus quer libertar você por completo desse vício. Deus quer fazer uma nova história. Deus quer trazer um novo tempo. Deus quer reiniciar um novo ciclo na sua vida. Pelo amor de Deus, rompa com a lepra. Rompa com a lepra. Rompa com esse sofrimento. Rompa com esse negócio de você vir para a igreja e não ser, o culto estava frio para você. Eu senti o fogo. Eu senti a presença. No lugar onde tem Deus tem fogo. A Bíblia diz em Deuteronômio 4, 24 que Deus é fogo. Num lugar onde tem palavra, irmão, tem que ter fogo, porque Jeremias 23 e 29 diz que a palavra de Deus é como um fogo. Onde tem o Espírito Santo tem que ter fogo, porque Mateus 3 e 11, João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não aceitar mais, não sentir esse calor. Você não precisa de um hino ritmado para sentir isso, e nem do pastor pregando igual locutor de rodeio. Que você tem que reconhecer
a sua miséria, a sua limitação, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não despreza. Deus não despreza um coração humilde. Como é difícil ser humilde, como é difícil reconhecer que não somos humildes. Deus quer trazer níveis intensos para as nossas vidas. Deus quer nos tornar pessoas como uma criança, sem malícia, apaixonado. Meninos que têm pães e peixes para compartilhar com gente. Meninos que têm na mão aquilo que vai ser usado como agente de multiplicação. Meninos como Jeremias. Meninos como Josias. Quando alguém dizer, você não tem cara de pastor, você não tem cara de evangélico, diz assim, eu tenho coração, eu sou apaixonado por Jesus, eu amo Jesus. Eu não estou na minha melhor versão, na minha melhor configuração, mas eu amo Jesus, eu quero morar na eternidade com Ele. Eu quero mergulhar quantas vezes forem necessárias. Eu quero mergulhar no rio que Ele escolher. Não precisa o profeta vir me bajular, não. Quem precisa de bajulação é quem tem deficiência de caráter. Eu reconheço a minha lepra. Eu reconheço que Deus está muito bem resolvido e não precisa de mim, mas Deus quer trazer cura sobre a minha vida. Que privilégio para Naamã, pastor Regi. Que privilégio, Jesus dizendo, ninguém foi curado, só Naamã. Porque ele tinha lepra sobre o seu corpo, mas ele tinha um coração que só Deus conhecia. Só Deus conhece o teu coração. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus conhece o teu coração, e Ele sabe que o teu coração foi criado para ser o trono do Filho dele.